Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Esta aula é uma aula para o 7º ano do Fundamental 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre religião, política e poder. E para isso, hoje nós vamos usar um poema. Nós vamos refletir sobre esse tema a partir de um trecho de cordel, tá? Para que a gente possa compreender o que é religião, o que é política e qual é a relação de poder que essas duas partes da sociedade vai ter na vida das pessoas. Qual é a influência que ela vai trazer? Então, vamos fazer a leitura do poema e depois a gente vai discutindo estrofe por estrofe. Na trilha da fé e do mando, caminha a nação sem freio, misturando o céu e o mundo num discurso e num anseio. Mas fé não é instrumento para se ganhar parlamento ou construir o arreio. A fé para nos guiar, para semear esperança, é força para levantar quem perdeu a confiança. Mas quando vira bandeira na mão de gente traiçoeira, se perde a temperança. Político que usa um santo para ganhar voto e poder, talvez fale de milagres, mas só pense em enriquecer. Usa a cruz como escudo, prometeu um céu para tudo, mas faz o povo sofrer. Religião é importante, tem papel fundamental. Ensina amor e justiça, combate o mal e o banal. Mas não pode ser prisão, nem lei na Constituição de um país laico e plural. O povo tem que acordar, ver quem é justo e fiel. Nem todo aquele que fala amém vai abrir as portas do céu. Fé é ponte e não muro, e voto é o nosso futuro, não se vende por papel. Então, esse poema, ele é um poema crítico que vai trazer a relação entre fé e poder no país laico, né? E vai trazer alguns pontos muito importantes que a gente precisa ficar atento quando a gente está falando de laicidade do Estado, de fé e de poder. Porque o que a gente precisa ficar atento, pessoal? A gente precisa ficar muito atento, e o ensino religioso ele tem essa visão, essa vertente, que nós precisamos ficar atento a manter a religião no papel dela, a política no papel dela. Ambas, cada uma no seu lugar, ela vai ter poder social, né? Mas as pessoas não podem, nós não podemos permitir que chefes do poder político usem a religião para se manter no poder ou que religiosos usem a fé das pessoas para se colocar no poder ou colocar algum político no poder. A gente precisa ter muito claro na nossa cabeça esse discernimento para separar religião, poder e política, né? Porque religiosos exercem um grande poder dentro da sociedade, políticos exercem um grande poder também dentro da sociedade. Mas esses dois poderes, eles estão classificados de forma diferente. Eles têm alvos diferentes, né? O poder do político é melhorar a vida das pessoas. É para isso que nós elegemos nossos políticos. O poder do religioso é para melhorar a espiritualidade das pessoas, né? Então, nós não devemos misturar, achar que uma pessoa religiosa vai para a política e ela vai melhorar a vida espiritual das pessoas. Não. Quando a pessoa religiosa vai para a política, ela vai tratar de assuntos políticos, porque só se pode tratar de uma espiritualidade dentro do ambiente religioso. Na política se trata de outros aspectos da sociedade, né? De moradia, de saúde, de educação. E a política não vai poder abarcar essa questão, essa visão teológica, essa visão de Deus, trazer as questões da religião como se fosse a coisa mais importante da política, porque não é. O foco da política é um, o foco da religião é outro. Então vamos aqui para o texto, para a gente poder entender. Na trilha da fé e do mando, caminha a nação sem freio, misturando o céu e o mundo, no discurso e no anseio.
mas a fé não é instrumento para se ganhar parlamento ou construir um arreio. Então, ele está dizendo que a fé, ela é uma trilha que a gente segue, né? E a gente escuta muito os nossos líderes religiosos, mas esse ouvir os nossos líderes religiosos e conhecer as necessidades da sociedade não deve fazer com que a gente, através pessoas usem discurso religioso para se eleger politicamente, né? É isso que ele está querendo dizer. Tenha cuidado quando a pessoa vai usar a política, né, a religião, para poder se eleger politicamente, para ganhar um poder político, tá? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. A fé para nos guiar, para semear a esperança, é força para levantar quem perdeu a confiança. Então, a religião serve para isso, para nos dar esperança, esperança de uma vida melhor, espiritualmente falando, né? Quando a gente está falando de uma vida melhor dentro do contexto religioso, nem sempre nós estamos falando de igualdade social. Quando a gente fala no contexto religioso sobre uma vida melhor, é sobre uma paz interior, sobre uma vida espiritual melhor, e não necessariamente sobre uma vida material. Quem vai ver os aspectos da vida material vai ser a política e não a religião. A religião vai estar ali para dar conforto espiritual. Quem vai dar conforto material é a sociedade em outros âmbitos, e um desses âmbitos é a política, né? Quem perdeu a confiança, mas quando vira bandeira, mas na mão de gente traiçoeira que perde a temperança, ou seja, pessoas religiosas que entram para a vida da política e chegando na vida da política ele perde os princípios da religião. Às vezes até o princípio básico, por exemplo, se for do cristianismo, da caridade, e passa a pensar só no próprio enriquecimento. O político que usa o santo para ganhar voto e poder talvez fale de milagre, mas só pensa em enriquecer. A partir do momento que uma pessoa começa a usar a religião como palco para que ele possa ganhar um pleito, seja ele qual for, essa pessoa ela está usando do poder religioso que ela tem para poder garantir um outro poder que ela quer, né? Então ela está querendo sair de um mundo para ir para o outro mundo. E no mundo político, o religioso não vai poder agir como religioso. E no mundo religioso, o político não pode agir como político, porque existe dentro da política coisas que são permitidas e que são proibidas na religião e vice-versa. A religião é importante ter um papel fundamental de ensinar amor e justiça, combater o bem e o mal. Então, a religião ela traz princípios que a gente precisa aprender, como, por exemplo, justiça, caridade, honestidade, muitas vezes são princípios que pessoas que saem da religião e vão para a política, quando elas entram ali no poder, vão esquecer esses princípios, né? Então, a religião precisa manter-se no espaço dela para que a política mantenha-se no dela. E, às vezes, alguns princípios da religião podem atrapalhar na política e alguns princípios da política não são aceitos dentro da religião. É por isso que cada vertente precisa ficar no seu espaço. A religião precisa ficar no espaço dela, a política precisa ficar no espaço dela. Quando um religioso se elege como político, é preciso que entenda que dentro da política ele vai tratar de problemas sociais, na religião ele vai tratar de problemas espirituais. Não dá para misturar as coisas, não dá para querer usar o livro sagrado para legislar, não dá para querer usar a Constituição dentro das igrejas, dentro dos templos sagrados. Então, a gente precisa entender que o poder ele se divide e cada poder tem seu espaço, certo? Então, de forma geral, era isso que eu gostaria de dizer. Deixa eu só ir para o último verso aqui. O povo tem que acordar e ver o que é justo e fiel. Nem todo que fala amém vai abrir portas do céu. Fé é ponte, não muro, e voto é o nosso futuro. Não se vende por papel. Basicamente, o que esse texto está dizendo? Que a gente precisa entender. Meu Deus, acabou meu tempo no Meet. Que nós precisamos entender e compreender
que nem todo mundo que é bom na religião vai ser bom na política, nem todo mundo que é bom na política vai ser bom na religião. Uma coisa não afeta a outra diretamente, né? Muitas vezes pelo contrário, uma pessoa que era muito bom como religioso vai ser um péssimo político e porque não vai defender os interesses dos cidadãos e vai defender os interesses da religião. E uma pessoa que é um ótimo político não vai se dar bem dentro da religião porque ele não vai conseguir compreender as regras da religião, porque a cabeça dele é uma cabeça política. Então, basicamente, o que a gente precisa compreender é que cada coisa no seu quadrado, cada um com o seu cada qual. E agindo todos cada um tem seu papel e cada um desenvolvendo seu papel, a sociedade vai se tornar um lugar melhor e mais pacífico e mais tolerante para todos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula e bons estudos.